Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa de autoestudo e nós estaremos hoje apresentando nesse momento o tópico 1 do módulo do 1, pontos de atenção quando da preparação das demonstrações contábeis para micro, pequenas e médias empresas. Eu sou o professor Álvaro Ricardino. Nós sabemos que você provavelmente conhece esse material. O nosso intuito é chamar a atenção para determinadas coisas que poderiam estar passando desapercebidas. E assim, de uma maneira geral, nós vamos percorrer as diversas normas e correlacionadas às contas para que você lembre e diga, puxa, é mesmo, isso daqui eu preciso fazer. Tá bom? Então, vamos começar. Qual é o nosso programa? Normas específicas em função do faturamento da empresa. Conjunto de demonstrações contábeis a serem apresentadas, aspectos a serem observados, considerações gerais sobre a preparação das demonstrações contábeis e características qualitativas de informação das demonstrações contábeis. Muito bem. Normas específicas em função do faturamento da empresa. Em 2010, quando foram editadas as normas para pequenas e médias empresas, elas iam do 0 até 300 milhões. Então, você tinha o mesmo tratamento para uma empresa, para uma pequena empresa, um faturamento, sei lá, de 100 mil reais por ano, e uma empresa que faturava 300 milhões. Com o tempo, isso foi desmembrado. Então, hoje é entendido como pequenas e médias empresas aquelas que faturam entre 78 e 300 milhões. A norma NBCTG 1000 já teve uma revisão, a SR1, e ela é composta de 35 seções. Cada seção trata de um assunto, uma conta. Pequenas empresas, é a NBCTG 1001, tem 27 seções. A numeração é a mesma da outra norma, né, que tem 35 seções, só que alguns assuntos não são pertinentes a uma empresa de pequeno porte. E as microentidades, cuja norma, cujo comportamento é tratado na NBCTG 1002 e na ITG 1000. A ITG, ela dá instruções, ela dá um modelo de plano de contas, ela dá um modelo de balanço, de notas explicativas, é um complemento. Ela tem 20 seções, então mais reduzida ainda. E o faturamento é entre 0 e 4,8 milhões de reais. Quando necessário, a gente mostra o que é comum a todas e aquilo que é exceção, ok? Então, conjunto de demonstrações contábeis a serem apresentadas para pequenas e médias. Portanto, a microentidade não está aqui. Balanço patrimonial, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, e as notas explicativas. Isso como bibliografia, NBCTG 1000 e NBCTG 1001. E as microempresas é mais simplificado. Balanço patrimonial, DRE e demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Você só fará a demonstração de mutação do patrimônio líquido se você teve mutações efetivas de aumento de capital, de movimentação de reservas, etc. Se foi só aumento de capital por conta de lucro ou prejuízo, redução, faça a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Isso está na NBCTG 1002. Muito bem. Que aspectos a gente tem que observar? A primeira coisa, qual é a finalidade das demonstrações contábeis? O que tem que ter, né, como identificação das demonstrações? E o que é mensuração, reconhecimento e divulgação? Essas três palavrinhas estão em todas as normas. E conhecer o significado de cada um é fundamental, senão as normas não fazem sentido. Então vamos lá. Finalidade. Abre aspas, porque é assim que está na norma. O objetivo das demonstrações contábeis é oferecer informação sobre a posição financeira, ou seja, o que está. Isso é através do balanço patrimonial. O desempenho da entidade, deu lucro ou deu prejuízo, isso está nas demonstrações de resultado. O fluxo de caixa da entidade, para saber o que tem, qual é a origem, qual é a aplicação dos recursos, e para que isso seja útil aos usuários para a tomada de decisão econômica. Vamos decodificar isso? Primeira coisa, se é para ser útil ao usuário, não é para você, contador. Você não tem que fazer contabilidade para você. Você tem que fazer contabilidade pensando que quem vai ler isso tem que entender
o que você está contabilizando, o que você está explicando. Isso é fundamental. Então tenha isso em mente. Eu preparo demonstrações para terceiros, nem que o terceiro seja o dono da empresa que você vê todo dia. Mas a hora que ele lê aquilo e é a questioná-lo é porque alguma coisa não ficou clara. E a outra coisa, que é a finalidade, é demonstrar os resultados da diligência da administração. Diligência aqui não é uma carroça com cavalinho, não. Diligência é sinônimo de capacidade, acuidade, competência. Então, se alguém põe dinheiro na mão de um empresário, é aquele sócio que está fora da empresa, para que ele tome conta desse dinheiro e, obviamente, com o intuito de aumentá-lo, ao ver as demonstrações, principalmente demonstração de resultado, ele vai tentar entender se esse dinheiro está sendo bem administrado. Então é aí que é mostrar o resultado da diligência, a competência da administração em fazer esse dinheiro crescer. Identificação das demonstrações contábeis, para que a gente não esqueça. No cabeçalho, onde começa ali, né, o nome da entidade. Se tiver um nome fantasia, tudo bem, e o CNPJ. Se é uma entidade individual ou um grupo de entidades, ela pode ser uma empresa dentre outras, que isso aí é consolidado, etc. Qual é a data de encerramento do período de divulgação e o período coberto pelas demonstrações contábeis? Vamos começar pelo fim. Período coberto. As demonstrações referem-se a 1º de janeiro e 31 de dezembro, ou a 1º de março a 28 de fevereiro. A Lei 6.404, ela não obriga a fazer em 31 de dezembro. Por conta do imposto de renda, é prático fazer na mesma data. E o que é a data de encerramento do período de divulgação? Para que o contador registre as demonstrações no razão, alguém tem que autorizar e vai ter que assinar. Então, em que data que foi autorizado registrar essas demonstrações no razão? Isso faz com que o que ocorreu até aquela data possa estar contido, sob determinadas circunstâncias, a gente vai ver isso mais para frente, no balanço. E o que ocorrer depois dessa data, com certeza não estará contido. Qual é a moeda de apresentação? Bom, a nossa lei obriga que sejam reais, mas, sob também circunstâncias específicas, pode ser uma outra moeda. Isso é muito pouco provável para pequenas e médias empresas, mas não é impossível. E o nível de arredondamento, se for o caso, está em reais, está em milhares de reais, e aí você põe um M na frente, está em milhões de reais, você põe 2 M's. O que tem que ter nas notas explicativas? E a primeira delas, o domicílio, qual é o endereço? E a forma legal da entidade. É uma SA, é uma de capital fechado, aberto, é uma limitada. Se for SA de capital aberto, não estará dentro do âmbito dessas normas, né? Pequena e média empresa. Mas, enfim, qual é a característica? Uma joint venture, o que ela é? Qual é o país de registro? Pode ser uma empresa sediada na Bélgica, mas tem uma unidade aqui no Brasil, ou vice-versa. O endereço do escritório central, que é o principal local de operação, talvez seja o endereço lá da Bélgica. E, se for um endereço diferente do escritório central, qual é esse endereço? E a descrição das operações da entidade. Por exemplo, a nossa empresa se dedica à modificação de materiais metálicos. Nós trabalhamos basicamente com alumínio e fabricando barcos para uso fluvial. Adicionalmente, nós trabalhamos também com material de pesca, linhas nylon e carretilhas. Pronto, você deu aqui uma ideia. E pode dizer que a fábrica de barcos fica lá em Manaus e a fábrica de linha de pesca e carretilha fica em outra localidade qualquer, se for o caso. Muito bem. Mensuração, reconhecimento, divulgação. Mensurar é igual a atribuir valor. Por qual valor eu vou contabilizar alguma coisa? E vocês vão ver ao longo desse autoestudo que o valor não é necessariamente o do contrato ou da nota fiscal. Então, mensurar é atribuir valor, e praticamente para cada das seções existe um critério específico. Reconhecer é o mesmo que contabilizar. O que contabilizar, como contabilizar e quando contabilizar. Ah, mas não é na data da nota fiscal? Provavelmente, mas também existem coisas que podem ser feitas até depois do balanço.
Nós vamos ver no momento oportuno. E divulgação ou evidenciação é o que tem que estar nas notas explicativas. É o conteúdo delas. Considerações gerais sobre a preparação das demonstrações. Apresentação apropriada e conformidade com as práticas contábeis brasileiras. Não dá para você dizer que você está fazendo de acordo com as práticas contábeis brasileiras, exceto por imobilizado que nós passaremos a adotar o ano que vem. Então, ou você tem todas as seções da norma, de acordo com a norma, ou você tem que fazer uma declaração que não está de acordo com as práticas contábeis brasileiras. E você tem que dizer que você não tem responsabilidade de apresentação pública dessas demonstrações, ou seja, não vai publicar balanço. Por quê? Porque pequenas, médias e micro não tem que apresentar, não tem que publicar balanço. Continuidade. Isso daqui é um troço muito importante, porque ela está ligada diretamente ao regime de competência. Poucos professores, não sei por que, falam disso. Vamos falar de continuidade. A empresa vem operando há anos, está vendendo bem, está crescendo, etc. Não há por que imaginar que ela vai encerrar atividades em menos do que um ano. Então, se não há nenhum sinal de que a empresa irá encerrar atividades em um período inferior a um ano, ela está em processo normal de continuidade. Em sendo assim, eu uso o regime de competência. Aquele regime que faz com que ativos e passivos, ou seja, direitos e obrigações, sejam contabilizados no dia em que ocorrem e não na data de saída de caixa. Direitos e obrigações, despesas e receitas. No dia que ocorre, não quando da saída de caixa. Então um está atrelado ao outro, tá? E se a minha empresa for encerrar atividade porque ela está falindo, porque o dono ficou tão rico e não quer continuar, por que eu faço? Ora, aí não faz sentido o regime de competência, aí é regime de caixa. Se vai encerrar, quanto vale a empresa? Então, ativos e passivos serão calculados a valor presente, basicamente, tem uma regra para isso. Um menos o outro vai dizer se a empresa está com lucro ou prejuízo. Então, cessa o regime de competência e entra o regime de caixa. Portanto, cessa a continuidade. Muito bem. Frequência da apresentação das demonstrações. Mínimo anualmente. Mas a empresa abriu em agosto. Você faz um balanço começando de agosto a dezembro e diz que o período de apresentação das demonstrações é esse. E se houver motivos para alteração? A empresa foi adquirida por uma empresa estrangeira que tem datas diferentes de publicação de balanço. Você teve que fazer um balanço mais longo, digamos, do que 12 meses, fazer um balanço de 15 meses. Ok? Justifica o motivo em nota explicativa e, o mais importante, indica que perdeu comparabilidade, porque se eu estou com 15 meses num balanço e 12 em outro, eu não estou comparando coisas iguais. Continuando. Informação comparativa, como mínimo 2 períodos, que seria o ano anterior. E por que como mínimo? Porque é o que está na Lei 6.404 e continua em vigor. Se uma empresa quiser publicar 3 anos, 4 anos, 5 anos, nem é proibido. É que o custo é muito elevado, não vale a pena, ninguém faz, mas pode. Consistência de apresentação. Nomenclatura e critérios iguais. Se esse ano, ou melhor, se ano passado eu chamava os meus estoques e dava o nome da conta de estoque, eu não devo mudar esse ano para artigos para venda futura. Pode ser até que a pessoa entenda, mas quando você muda o nome, já está perdendo uma comparabilidade. Então, aqui tem que ser consistente, as informações têm que ser parecidas. E os critérios também. O ano passado eu custeava meus estoques pelo critério do first in, first out, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, e esse ano mudei para o médio. Se por alguma razão você fez essa mudança, explique nas notas explicativas. Materialidade e agregação. Classe material de itens semelhantes.
Por exemplo, dentro da conta estoque, você tem produto processo, produto acabado. Se processo for uma indústria, produto acabado, matéria-prima, importações em andamento, matéria em poder terceiro, matéria terceira em seu poder. São várias. Você junta numa só para o balanço não ficar enorme. Na nota explicativa, você abre isso. Você agrega. E a outra coisa que ele fala é do equilíbrio entre custo e benefício. Você fez um empréstimo para um funcionário porque ele teve uma emergência familiar e você adiantou o salário dele. Você não vai abrir uma conta. A empresa tem um faturamento de 280 milhões. Você não vai abrir uma conta chamada empréstimo a funcionário R$ 2.000. Não faz sentido, não é um benefício nisso, tá? Então isso está muito ligado ao item anterior. O que eu mostro agregando, mostrando coisas similares juntas. Vedada a compensação de valores. Uma empresa normalmente recebe juros, multas, etc. São receitas financeiras e também ela paga receitas financeiras, né? Ela paga despesas financeiras quando ela atrasa ou por qualquer motivo. Eu tenho receita de 100, tenho despesa de 120, então eu só tenho despesa de 20. Tem que mostrar ambos os valores. Ou eu vendo para a empresa X, mas eu também compro uma matéria-prima da empresa X. Então, contas a receber menos fornecedores, eu mostro só um dos dois, também não pode. Tá? Então, compensar valor, não. Compreensibilidade. As demonstrações devem ser entendidas por todos. É aquela história que eu falei, você não faz demonstração para você faz para terceiros. E uma coisa importante que está nas normas, não omita informações relevantes porque possam ser entendidas como muito complexas, então não vou fazer. Minha empresa tem uma operação financeira tão diferente, tão rara, que, para eu explicar, vou precisar escrever um livro e se eu for explicar, ninguém vai entender. Então, é melhor não pôr, não. Faça com que seja compreensível. Uma explicação curta, mas que seja compreensível. Relevante. Uma informação ela é relevante quando, se for omitida ou se for apresentada de forma diferente, ela possa influenciar a tomada de decisão do leitor. Vamos dar um exemplo? A empresa escreve assim, nossa empresa tomou um empréstimo de X no banco tal, com juros maravilhosos, nunca antes conseguidos, por um prazo excepcional e dado em garantias mínimas. Você está induzindo o leitor a achar que aquilo é uma maravilha. Não pode ter viés, não pode ficar pondo adjetivo. Então, você está transformando a relevância da informação. Por quê? Porque você estaria alterando a capacidade de decisão do usuário. Ele fala, que bacana. Né? Não deve. Confiabilidade, informação livre de desvio substancial e viés. O viés é o que eu acabei de falar. Eu deixo de dar confiabilidade à informação se eu começo por adjetivos que qualifiquem ou desqualifiquem a informação. Prudência. É um grau de precaução no exercício de julgamentos necessários a estimativas cercadas por incertezas. Novamente, o texto é esse, mas vamos decodificar. Você tem uma ação jurídica na qual você tem direito a receber alguma coisa. 3 advogados têm 3 opiniões distintas, mas igualmente aceitáveis, são advogados. Qual das 3 eu devo usar? Bom, se for para receber, a prudência diz para eu pegar o de menor valor. Por quê? Porque se receber mais, todo mundo vai ficar feliz. Se você pegar maior e receber menos, mal, né? E para o passivo, se eu tenho 3 ou mais valores igualmente válidos, eu pego o maior. Por quê? Porque se tiver que pagar menos, todo mundo fica feliz. Então, a prudência tem essa lógica. E a comparabilidade, justamente por 2 ou mais informações, para que, ao longo do tempo, eu possa entender se a minha empresa
está tendo uma performance positiva, ela está crescendo, ou se ela está decrescendo, está tendo prejuízo, e também eu possa comparar a minha empresa com outras do mesmo ramo. Então, essa é a ideia. E assim a gente encerra o primeiro tópico do primeiro módulo. E aguardo vocês no próximo tópico. Até já.